Olá, que bom ter você aqui em mais um dia dessa caminhada. Hoje é o dia 11 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano, e aos poucos a gente vai avançando pela história da salvação, conhecendo melhor como Deus age na vida das pessoas e também na nossa própria vida. Nos últimos dias, acompanhamos a caminhada de Abraão, vendo como Deus foi conduzindo sua história, fazendo promessas e pedindo confiança. E o que aparece nas leituras de hoje é justamente um dos momentos mais fortes dessa caminhada. Também seguimos acompanhando o sofrimento e as reflexões de Jó, que continua questionando e dialogando sobre o sentido da dor e da justiça. E no final, o livro dos Provérbios traz um ensinamento importante sobre a sabedoria e sobre como ela protege o coração humano. As leituras de hoje falam muito sobre confiança em Deus, sabedoria e fidelidade, mesmo em momentos difíceis. Então, com o coração aberto para escutar, vamos seguir juntos as leituras de hoje. Gênesis, capítulo 22. Sacrifício de Isaque. Depois disso, Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: Toma teu filho, teu único filho a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou 2 servos e Isaque seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar: O Senhor provará, de onde se diz até o dia de hoje: sobre o monte de o Senhor provará. Pela segunda vez, chamou o anjo do Senhor a Abraão, do céu, e disse-lhe: Juro por mim mesmo, disse o Senhor, pois que fizeste isto, e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser bendita como ela, porque obedeceste à minha voz. Abraão voltou então para os seus servos, e foram juntos para Betsabeia, onde fixou sua residência. Os filhos de Nacor. Depois desses acontecimentos, vieram dizer a Abraão: Melca deu também filhos a Nacor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Camuel, pai de Arã, Cased, Asaú, Feldas, Gedlaf e Batuel. Batuel foi o pai de Rebeca. Estes são os 8 filhos que Melca deu a Nacor, irmão de Abraão. Sua concubina, chamada Reuma, teve também filhos: Tabé, Gaã, Taás e Maaca. Capítulo 23. Morte e sepultura de Sara. Sara viveu 127 anos. Essa foi a duração de sua vida. Ela morreu em Cariate Arbe, hoje Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio para prantear e chorar por ela. Abraão, tendo se retirado de junto da falecida, falou aos filhos de Het, dizendo: Sou no meio de vós um simples hóspede e estrangeiro. Concedei-me, não obstante, a propriedade de uma sepultura na vossa terra, para que eu possa sepultar minha esposa, que morreu.
Os filhos de Het responderam a Abraão: Ouve-nos, meu senhor, tu és um príncipe de Deus no meio de nós. Sepulta tua falecida no mais belo de nossos sepulcros. Ninguém de nós te recusará o seu túmulo para ir sepultar tua defunta. Então Abraão levantou-se e, prostrando-se diante do povo daquela terra, os filhos de Het, disse-lhes: Se me permitis trazer minha defunta e enterrá-la, ouvi-me, intercedei por mim junto de Efron, filho de Seor, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e que se encontra na extremidade de sua terra. Que ele me ceda em vossa presença por seu justo valor, a fim de que eu me torne o proprietário desta sepultura. Ora, Efron achava-se assentado no meio dos filhos de Het. Efron, o hiteu, respondeu a Abraão em presença dos filhos de Het e de todos os que entravam pela porta da cidade: De forma alguma, meu senhor, será assim, mas ouve-me, dou-te a terra juntamente com a caverna que nela se encontra, e dou-te esta terra em presença dos filhos do meu povo, enterra a tua defunta. Abraão prostrou-se diante do povo daquela terra, e dirigindo-se a Efron diante de todos, disse: Rogo-te que me ouças. Eu te dou o preço do campo, aceita-o de minhas mãos, e assim enterrarei nele minha defunta. Efron respondeu a Abraão: Ouve-me, meu senhor, uma terra no valor de 400 siclos de prata entre ti e mim, o que é isto? Sepulta tua defunta. Abraão aceitou as condições de Efron e pesou o dinheiro que ele tinha pedido na presença dos filhos de Het, isto é, 400 siclos de prata em moeda corrente no comércio. A terra de Efron, situada em Macpela, defronte de Mambré, a terra na qual se encontra a caverna, e todas as árvores que crescem ao redor nos limites dessa terra, tornaram-se assim propriedade de Abraão, em presença dos filhos de Het e de todos aqueles que entravam pela porta da cidade. E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de Macpela, defronte de Mambré, hoje Hebrom, na terra de Canaã. A terra e a caverna que nela se encontra passaram, pois dos filhos de Het para a propriedade de Abraão, a título de lugar de sepultura. Jó, capítulo 11. Discurso de Sofar. Então Sofar de Naamate tomou a palavra nestes termos: Ficará sem resposta o que fala muito? Terá razão o grande falador? Tua loquacidade fará calar os demais? Zombarás sem que ninguém te repreenda? Dizes: minha opinião é a verdadeira, sou puro aos teus olhos. Oxalá Deus pudesse falar e abrir seus lábios para te responder. Se te revelasse os mistérios da sabedoria, que são ambíguos para o espírito, saberias então que Deus esquece uma parte de tua iniquidade. Pretendes sondar as profundezas divinas, atingir a perfeição do Todo-Poderoso? Ela é mais alta do que o céu. Que podes tu fazer? É mais profunda que os infernos. Que podes tu saber? É mais longa que a terra, mais larga que o mar. Se ele surge para aprisionar, se apela à justiça, quem o impedirá? Pois ele conhece os malfeitores, descobre a iniquidade, presta atenção. Diante disso, uma pessoa insensata pode criar juízo, e um asno tornar-se criatura humana. Se voltares teu coração para Deus, e para ele estenderes os braços, se afastares de tuas mãos o mal, e não abrigares a iniquidade debaixo de tua tenda, então poderás erguer a fronte sem mancha, serás estável, sem mais nenhum temor. Esquecerás daí por diante as tuas penas, como águas que passaram, serão apenas uma lembrança. O futuro te será mais brilhante do que o meio-dia. As trevas se transformarão em aurora. Terás confiança e ficarás cheio de esperança. Olhando em volta de ti, dormirás tranquilo. Repousarás sem que ninguém te inquiete, e muitos acariciarão o teu rosto. Porém, os olhos dos maus serão consumidos, para eles nenhum refúgio, e não terão outra esperança senão em seu último suspiro. Capítulo 12. Resposta de Jó. Jó tomou a palavra nestes termos: Sois mesmo gente muito hábil, e convosco morrerá a sabedoria. Tenho também o espírito como o vosso, e não vos sou inferior. Quem, pois, ignoraria o que sabeis? Os amigos escarnecem daquele que invoca a Deus, para que ele lhe responda. Sim, zombam do justo e do inocente, vergonha para a infelicidade. Assim pensam os felizes. Só há desprezo para aquele cujo pé fraqueja.
As tendas dos bandidos gozam de paz e segurança para aqueles que provocam a Deus, que não tem outro Deus senão o próprio braço. Pergunta, pois, aos animais da terra, eles te ensinarão, e às aves do céu, e elas te instruirão. Fala aos répteis da terra, e eles te responderão, e aos peixes do mar, e eles te contarão. Entre todos esses seres, quem não sabe que foi a mão de Deus que fez tudo isso? Ele que tem em mãos a alma de tudo o que vive e o sopro de vida de todo o gênero humano. Não discerne o ouvido às palavras, como o paladar discerne o sabor da comida? A sabedoria pertence aos cabelos brancos e a longa vida confere a inteligência. Em Deus residem a sabedoria e o poder. Ele possui o conselho e a inteligência. O que ele destrói não será reconstruído. Se aprisionar um homem, ninguém há que o solte. Quando faz as águas pararem, a seca. Se as soltar, submergirão a terra. Nele há força e prudência. Ele conhece o que engana e o enganado. Faz os árbitros andarem descalços e torna os juízes estúpidos. Ele desata a cinza dos reis e cinge-lhes os rins com uma corda. Ele faz os sacerdotes andar descalços e abate os poderosos. Ele tira a palavra aos mais seguros de si mesmos e retira a sabedoria dos anciãos. Ele derrama desprezo sobre os nobres e afrouxa a cinta dos fortes. Ele põe a claro os segredos das trevas e traz à luz a sombra da morte. Ele torna grandes as nações e as destrói, multiplica os povos e depois os suprime. Ele tira a razão dos chefes da terra e os deixa perdidos no deserto sem pista. Andam as apalpadelas nas trevas, privados da luz, tropeçando como um ébrio. Provérbios, capítulo 2, versículos de 9 a 15. Então compreenderás a justiça e a equidade, a retidão e todos os caminhos que conduzem ao bem. Quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar a tua alma, a reflexão velará sobre ti, ela te amparará a razão, para preservar-te do mau caminho, do homem de conversas tortuosas, que abandona o caminho reto para percorrer caminhos tenebrosos, que se compraz em praticar o mal e se alegra com a maldade, do homem cujos caminhos são tortuosos e os trilhos sinuosos. A primeira leitura vem do livro do Gênesis e apresenta um dos episódios mais conhecidos e também mais profundos de toda a Escritura. Deus pede algo extremamente difícil a Abraão, que ofereça seu filho Isaque em sacrifício. À primeira vista, isso pode causar estranhamento, mas o que chama a atenção nesse trecho é a confiança de Abraão. Ele não entende completamente o que está acontecendo, mas decide confiar em Deus. Durante a caminhada até o monte, Isaque pergunta onde está o cordeiro para o sacrifício, e Abraão responde algo que se torna muito marcante: Deus providenciará. E é exatamente isso que acontece. No momento decisivo, Deus interrompe o sacrifício e providencia um cordeiro. A tradição sempre viu aqui um sinal profundo. Deus não quer a morte do filho, mas quer o coração confiante do ser humano. Esse episódio também aponta para algo maior que seria revelado mais tarde. O próprio Deus providenciaria o verdadeiro cordeiro. Depois disso, vemos a morte de Sara, esposa de Abraão, e algo interessante acontece. Abraão compra um terreno para sepultá-la. Pode parecer apenas um detalhe histórico, mas isso tem um significado importante. É a primeira posse concreta de terra na terra prometida. Pequeno aos olhos humanos, mas cheio de sentido dentro da promessa de Deus. Em seguida, a leitura passa para o livro de Jó. Aqui encontramos Jó respondendo aos seus amigos. Eles tentam explicar o sofrimento dizendo que tudo deve ser consequência de algum pecado escondido, mas Jó reage. Ele afirma que conhece Deus, reconhece o poder de Deus sobre toda a criação e, ao mesmo tempo, expressa sua dor. Ele deseja falar diretamente com Deus. Isso chama a atenção porque mostra algo muito humano. A fé não elimina as perguntas. Jó não abandona Deus, pelo contrário, ele quer dialogar com Deus. A tradição sempre nos recorda que a verdadeira fé não é apenas aceitar respostas prontas, mas também permanecer diante de Deus, mesmo quando não entendemos tudo. E então chegamos ao trecho de Provérbios. Ali aparece um ensinamento simples, mas profundo. Quando a sabedoria entra no coração, ela começa a proteger a vida. A sabedoria ajuda a reconhecer o bem, evita caminhos tortuosos e preserva o coração de escolhas erradas. Não se trata apenas de conhecimento intelectual,
Trata-se de uma sabedoria que orienta a vida, que molda decisões, pensamentos e atitudes. E assim as leituras de hoje acabam se conectando. Abraão mostra a confiança, Jó mostra a busca sincera por Deus e Provérbios lembra que a sabedoria protege o caminho. Diante dessas leituras surge uma pergunta importante. Quando a vida coloca situações difíceis diante de nós, como reagimos? Abraão ensina a confiança mesmo quando não se entende tudo. Jó mostra que é possível sofrer, questionar e ainda assim permanecer voltado para Deus. E Provérbios lembra que a sabedoria precisa entrar no coração para orientar as escolhas do dia a dia. Porque muitas vezes o problema não está apenas nas dificuldades da vida, mas na forma como reagimos a elas. Será que a gente confia em Deus apenas quando tudo está bem? Ou será que a confiança permanece também quando surgem incertezas, perdas e perguntas? A caminhada espiritual é justamente esse aprendizado. Aprender a confiar mais, aprender a buscar a verdade com sinceridade e permitir que a sabedoria de Deus conduza as decisões da vida. A cada dia dessa leitura, a palavra vai iluminando um pouco mais o coração e mostrando o caminho. E assim chegamos ao final das leituras de hoje. Que bom poder seguirmos juntos nessa jornada pela Palavra de Deus. Que aquilo que foi lido hoje continue ecoando no coração ao longo do dia. Vamos orar. Senhor, dá-nos um coração confiante como o de Abraão, capaz de confiar em Ti mesmo quando não compreendemos tudo. Ensina-nos também a sinceridade de Jó, que não se afastou de Ti no sofrimento, mas continuou buscando a Tua presença. Concede-nos a sabedoria que vem de Ti, para que nossos pensamentos, palavras e decisões sigam sempre o caminho do bem. Protege nossos passos, fortalece nossa fé e ajuda-nos a permanecer firmes nessa caminhada. Que a Tua palavra ilumine os nossos dias e conduza a nossa vida. Amém. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje neste dia. E amanhã seguimos juntos no dia 12 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Nos vemos lá. Até amanhã. E Deus te abençoe.